Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje o Arquipapo tá de viagem lá para Berlim. Vamos lá! Teus olhos brilham de manhã. Feliz a tarde voa para o mar. Kazu, então antes de mais nada, eu quero falar sobre a Tigre. Opa, coisa boa, hein, Gabriel? Coisa boa! A Tigre é conhecida por tubos e conexões de qualidade inquestionável. E agora ela está com uma campanha para suas linhas de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros, chamada Tigre Metais, para toda a casa. Olha só, então se eu quiser colocar nos banheiros, cozinhas, área de serviço... Aonde você quiser colocar um ponto d'água, você pode contar com a Tigre Metais. E a qualidade Tigre você já sabe, né? Sei, opa! A durabilidade que todo mundo conhece agora vem com um design que merece ficar do lado de fora da parede. Olha só, e design é uma coisa que a gente valoriza demais, hein, Gabriel? Demais. Então, se você quiser complementar a estética do seu espaço, Tigre Metais é a melhor escolha. Você pode conhecer toda a gama de produtos no site da Tigre. Maravilha! E lembrando também que na semana passada a gente colocou um episódio extra no feed do Arquipapo. É uma nova série que a gente está estreando que se chama Arquipapo Técnico. Olha lá, ouve lá! Ouve lá! O Arquipapo Técnico, então, vai ter uma periodicidade diferente da nossa, que é de 15 em 15 dias. A gente vai buscar colocar o máximo possível desses episódios extra para vocês, onde a gente vai discutir de forma mais técnica, olha lá o nome, né? Olha só, tem uma relação direta, né, Gabriel? Importante. A gente vai discutir de uma forma mais técnica, então, algumas tecnologias, alguns produtos que estão aí no mercado, né? Para que você possa ajudar você na sua prática profissional. A ideia é ser episódios mais educativos e didáticos, assim, né? Isso aí. Para te ajudar nos projetos. Então escuta lá, Arquipapo Técnico número 1, que a gente contou com a Bernec para falar sobre painéis de madeira, MDF e MDP. Beleza. E último recado aqui também, lembrando que a gente continua lá com o nosso plano de contribuição no PicPay. Então, se você quiser contribuir e apoiar o Arquipapo, basta procurar o @Arquipapo lá no PicPay. E a gente tem um plano de contribuição mensal, que lá você participa de sorteios que a gente faz mensalmente, né? Livros ou brindes que a gente faz exclusivamente para os nossos contribuintes. E também entra dentro do nosso grupo do Telegram, né? E lá onde a gente também compartilha notícias e a gente troca ideias mais de pertinho, beleza? Tá, joia, vamos pro episódio. Vamos lá. Ei. Opa, você vai. Vamos lá. Saudade Vai. de viajar, né? É, né, minha filha? Né? Não, mas a gente tá gravando isso aqui, provavelmente quando isso for ao ar, daqui a mais ou menos 15 dias, já vai ter acabado a quarentena, vai estar todo mundo viajando. A gente gosta do teu otimismo, Gabriel. Muito bem. Já vai ter vacina, vai estar todo mundo vacinado, vai estar fantástico, né? Aham. Todo mundo abraçado no shopping. Então, pra gente fazer mais um arquipapo, falando um pouco de viagem, assim, de uma cidade, na verdade, né? A gente escolheu Berlim, que é uma cidade bem emblemática. A gente até já gravou um pouquinho em outros episódios edifícios de Berlim, mas não falamos especificamente do conjunto da obra, digamos assim, de Berlim. Exato. E então, como a gente costuma fazer esses episódios aqui, nós separamos alguns prédios que a gente acha mais emblemático, ou que a gente gosta, né? Aquele critério bem pessoal. Só um pouquinho. Peraí, tem uma participação especial. Exatamente, é uma escolha absolutamente nossa, né? Ninguém opinou, né? Ninguém opinou, assim, tem uma, né? E a gente faz um recorte pequeno também, né? Porque a gente normalmente tem feito, acho que 6 obras, né? Uhum. Então, lógico que tem muitas outras que a gente poderia falar, ficaram de fora, mas pode também ter um segundo episódio sobre isso. Mas Berlim é uma cidade muito peculiar, porque o século passado foi marcado por 2 grandes guerras e a Alemanha estava envolvida diretamente nas 2 grandes guerras, né? E os alemães perderam as 2 grandes guerras, então Berlim foi devastada algumas vezes nesse período, e é exatamente o período onde a gente tem a evolução do movimento moderno. Então muito da arquitetura moderna a gente vê marcada de uma forma especial em Berlim, né? Vamos dizer, cronologicamente atrelada às guerras, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui
a gente vai acabar contextualizando, né, as obras em relação a esses eventos que aconteceram em Berlim. Eu tenho certeza. As minhas obras aqui, as duas que eu vou falar, têm relação direta com as guerras, e eu tenho certeza que as de vocês também alguma coisa vão ter, né? Sim, sim, sim. E também que é um fato bastante histórico que a queda, né, assim, a cidade foi por muito tempo depois da Segunda Guerra dividida, né? Então, com o Muro de Berlim, enfim. Uhum. E também é uma queda, né, se você pensar assim, o Muro de Berlim foi demolido em 1989, né? Uhum. E tipo, caramba, é muito recente, né? Super. É muito recente. E ao mesmo tempo, depois também começa uma produção bastante grande de arquitetura contemporânea. Então, assim, é uma cidade que também mistura bastante períodos, né, históricos e tipos de arquitetura que foram sendo produzidas na cidade. Né? Para começar, eu queria falar de um distrito de Berlim. Ó, então aqui a gente vai ter que ter desculpas ao nosso alemão, né? Porque Por que você não sabe falar? não sei falar. Ah, mas isso a gente falou que Hansa era para ter estudado. É o distrito de Hansa-Viertel. Eu tô lendo como se Tá. falaria em português, assim, tirando Não deve ser o assim. H. Não deve ser assim que fala. Hornsviertel. Caralho, Kazu. Nada Saiu, como, né? Você viu? nada como dar um sotaque aí pra fingir que sabe alguma coisa, né? Sim, sim. E, então, é um bairro, né? Um pequeno bairro de Berlim. Que aconteceu? Realmente quando a Alemanha estava dividida, né, em Alemanha Oriental e Ocidental, existia uma guerra fria acontecendo entre os dois lados, né? Então, isso gerava uma comparação e uma competição, digamos assim, né? De o que era produzido de um lado e o que era produzido do outro, né? Então, Berlim Oriental, nos anos de 1950, estava produzindo habitações para os trabalhadores e dizia-se que eram palácios, assim. De maneira a concorrer com isso, né? A combater na mesma moeda, a Berlim Ocidental resolveu fazer uma exposição de arquitetura e produzir habitação, né? Para isso, eles lançaram um concurso urbanístico em 1953 e Willy Kreiner e Gerhard Jobt venceram a competição. E eles fizeram um projeto urbanístico com construções mais livres, né, mais soltas, permeadas por espaço verde, diferente das que existiam antes, que era uma região que tinha sido bombardeada, né, como boa parte da Alemanha, e que eram quarteirões fechados e bastante densos. Essa nova proposta iam ser edifícios que são ordenados em espaços livres e que seriam de densidade menor. Então, com bastante vegetação, os prédios um pouquinho elevados do chão, e restaurantes, cinemas, bibliotecas, quase como se fosse uma mini cidade, né? E Tá. centros comerciais. Para isso, eles convidaram 53 arquitetos do mundo Caramba. ocidental, né? Para produzir essas edificações. E entre eles, né, estavam o Oscar Niemeyer. Olha louco, lá, sério? os caras. Olha só. Puta merda, gol do Brasil. O Álvaro Alto e o Gropius da Bauhaus, né? Então, O Valtão? o Valtão. Que ele já estava morando nos Estados Unidos na época, né? Que ele tinha saído da Alemanha e voltou para produzir a convite, né? Essa edificação. Então, além disso, além de edifícios habitacionais, também foram produzidos residências unifamiliares. Então, o bairro como um todo, ele é um passeio pela arquitetura modernista. Caraca. Então, né, então ele é muito arborizado, ele é muito agradável, assim, pouco denso. Então, e as casas também são bem bonitas, né? Bastante agradáveis. Assim. Mas então foi feito esse grande plano urbanístico e aí esses arquitetos convidados foram cada um fazendo o seu projeto e inserindo nos lotes lá. Exatamente. Mas Então, os Karnemeyer, então, tem prédio lá? tem um prédio dos Niemeyer que está construído lá. Que legal. Caraca. Legal, né? É o único prédio do Niemeyer na Alemanha. Pô, é bonitão mesmo o prédio do Niemeyer aqui. Tem uns pilares em V, né? Isso, Caraca, já chego mano. lá. Ah, você vai falar dele. Vou. Ah, desculpa. Porra. Caralho, isso tudo foi perfeito. Então, em 6 de julho de 1957, então, foi aberta uma exposição internacional da construção, a Interbau, não sei como é essa pronúncia, que é ou IBA, vou chamar de IBA, nesse Ok, bairro, sigla. onde a população foi convidada a conhecer, então, essas novas construções, né? Então, ao fim do evento, 1,4 milhões de pessoas visitaram a exposição internacional. E não todos os edifícios estavam prontos, né? Quando foi aquela coisa da inauguração, né?
precisa, precisa inaugurar, Sim. Lá eles fazem isso também, então? Na época, né? Quando a exposição terminou, 601 moradias estavam prontas, num total de 1.160 que tem hoje. São 35 prédios e o restante foi sendo construído até 1960. Foi tanta coisa depois. Então, o prédio do Niemeyer, ele lembra muito os prédios de Brasília, das superquadras, na verdade. Então, são de épocas semelhantes, né? Ele estava trabalhando no projetos lá na mesma época, então faz sentido eles terem correlação. Ele tem 7 andares, então ele tem 70 metros de largura por 15 assim, de profundidade, e tem 27 metros de altura, são resolvidos em 7 andares. O térreo é livre, né? E está suspenso por 7 pilares em V. Bem legal, bonitos. cara. São 78 apartamentos. Esses 78 apartamentos eles variam desde apartamentos de 38 até 91 metros quadrados. E tem uma coisa engraçada que, se você olha a perspectiva, olha a foto ali do prédio, tem um volume fora do prédio, que é tipo uma torre triangular, assim. Que nessa torre tem a escada e tem elevador, só que esses elevadores só conectam com o 5º e com o 7º andar. Por uma plataforma. É verdade. Que tem umas passarelas aéreas, né? Por que será? Curiosamente. É engraçado. Só? E em vez de ter vários corredores dentro do prédio, também ele tem núcleos de escadas que levam para um hall comum em vários apartamentos. Ele é de concreto, né? Como não poderia deixar de ser. E ele tinha, originalmente, no 5º andar, se eu não me engano, ele tinha proposto uma área comum, assim, de convivência dos moradores, mas foi solicitado para ser alterado, né? Para que fossem apartamentos também. Então, ali tem um corredor mais largo que tem outra tipologia de apartamento. E outro prédio que eu achei legal para falar aqui é o do Álvaro Alto, que ele é diferente todo. Ele é um prédio mais alto, com variações. A planta ela é mais variada, assim, ele tem uma ligeira curvatura assim no prédio, e ele não é uniforme. Numa das fachadas ele parece como se fosse uma torre mais comprida, e do outra, quando você olha a outra fachada, porque é como se fosse uma planta em U, parece que são dois prédios separados, assim. Dá uma outra sensação. O prédio dele tem 78 apartamentos, também variam, assim, de 35 a 90 metros quadrados, então dá pra ver que a ideia era ter diferentes tipologias mesmo de ocupação. E bem legal, mas trouxe esses dois aqui, mas as casas também unifamiliares são muito legais, e eu acho que o conjunto do bairro como um todo vale a pena a visita lá. Porra, que legal, hein? Bem legal. Que isso é aquele passeio arquitetônico, né? Se você tem vários nomes importantes, vai passeando e vendo os prédios, assim, pô, você consegue comparar como cada um pensou e resolver uma coisa bem interessante mesmo. Bom, eu vou falar do edifício que é muito antes da gente utilizar as hashtags. Existia um edifício na Alemanha que lançou tendência. É o Reichstag. Então você que tá ouvindo o Arquipapo aí, põe lá hashtag, faz uma hashtag pro hashtag. Mas o que é o hashtag, então? O que é o hashtag, né? O hashtag, ele é o edifício onde funciona o Parlamento Federal da Alemanha, né? Que se chama de Bundestag. Bundestag é o parlamento. É o parlamento alemão, né? O Senado ali, a Câmara dos Deputados e tal. Nossa, alemão é tão bom. Muito. E o edifício, então, ele teve a pedra fundamental assentada em 1884 pelo Meu Deus. velho pra caralho, pelo Kaiser Guilherme I. E a construção dele foi concluída em 1894. E é um dos edifícios mais emblemáticos para a Alemanha, né? Para você ter uma ideia da importância desse edifício, foi da sacada do Reichstag que foi proclamada a República depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Kaiser renunciou. Então, ele realmente é um edifício extremamente emblemático para a Alemanha, né? Contando um pouco mais da história do edifício, né? Logo após a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha, em 1933, o prédio foi incendiado.
Então, Uhum. vocês vão ver que esse prédio passa por algumas destruições. Essa foi a primeira, né? Tá. Então, olha só, né? Foi algumas semanas após o Hitler ser nomeado como chanceler. Então, o prédio, o incêndio começou por volta das 15 para as 10 da noite, assim. E, Uhum. o hashtag tá pegando fogo e tal. Pô, chegou polícia lá e tal. Daí rolou uma puta de uma explosão. E daí a polícia entrou no local e achou um cara chamado Marinus van der Lubbe, sem camisa dentro do prédio. Ah, é humilhante. Porra, Putz, culpado, né, cara? sim. E o cara, o Marinus, ele era antifascista e comunista. Então, Uhum. quando o Hitler chegou lá no incêndio, pegou o cara e falou: olha aí, ó, esse incêndio aqui foi organizado pelos comunistas. Os comunistas tacaram fogo no símbolo da nossa democracia aqui. E daí, com isso, ele conseguiu uma desculpa, né, para que o presidente da Alemanha assinasse um decreto que acabou suspendendo a maior parte dos direitos humanos na Alemanha. E a Uhum. partir daí começou a escalada da ditadura do Hitler, né? Começou aí o Terceiro Reich. Bom, o Van der Lubbe, só para contar um pouquinho da história dele, ele acabou sendo condenado pelo incêndio e um ano depois, em 1934, ele foi executado por conta do incêndio. Mas ele acabou, olha só que coisa, né? Ele acabou tendo sua pena reduzida em 1967. Ah, que Nossa, legal. caraca. Que ótimo. E mais tarde, em 2008, ele teve o perdão completo. Caraca, velho. Tarde Que demais, né? bosta, hein? É. Mas o que que... Então ele não foi o culpado? Não foi ele que tá com fogo? Como é que foi? Cara, Ou eu não? não sei se. Pô, cara, o cara tava sem camisa dentro do prédio lá. Não sei, talvez tenha sido ele culpado. Eu não sei, tipo, pelo que eu li assim, Tá. eu não sei. Mas, tipo, independente, mesmo que o cara tenha sido culpado, ele era contra um regime que acabou se mostrando muito errado, né? Tipo, um tremendo problema pro mundo inteiro, né? Uhum. Ele era contra aquele regime lá. Então eu realmente não sei se ele era efetivamente o culpado, mas mesmo que fosse, né? Ele acabou estando contra ali um regime bem problemático aí. Então, tipo, porra, o prédio pegou fogo lá e durante o Terceiro Reich, o edifício foi usado para fins de propaganda, né, vista a importância do edifício, e acabou sendo usado para fins militares durante toda a Segunda Guerra. Uhum. Em 1945, os russos invadiram Berlim e destruíram completamente o edifício de novo. O Puta Exército que Vermelho pariu. tacou terror lá, explodiu tudo. Entendeu? Agora é coisa de comunista. Agora realmente era, né? Aí não tinha a menor dúvida, né? Bom, o edifício permaneceu em escombros por muito tempo, porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. A capital da Alemanha Ocidental acabou não ficando em Berlim, e sim numa cidadezinha chamada Bonn. Então, o hashtag em si ficou em escombros assim por muito tempo sem ser usado, né? Ele estava na parte ocidental. Então, na década de 60, eles estavam pensando, pô, e aí, vamos explodir essa merda, acabar logo com isso, ou vamos restaurar? Pô, vamos reconstruir aí e tal. Então, eles reconstruíram o edifício na década de 60, mas ele tipo, não tinha um uso, assim, ele foi usado como museu por muito tempo, né? Mas como a capital não era em Berlim, ele não tinha nenhuma função cívica. É importante dizer que lá na inauguração, em 1894, o edifício contava com uma cúpula de aço e vidro, que bem no centro do edifício, assim, que tipo, porra, era um avanço fantástico pra época, né? Caraca. É, Aço e vidro naquela época. Porra. naquela época, né? E tipo, pô, pegou fogo lá em 33 e depois foi totalmente explodida lá pelos russos depois, em 45. Então, tipo, essa cúpula não foi reconstruída na década de 60, ficou pra Tá. memória mesmo. E aí chegamos à reunificação da Alemanha. Em 89, né, caiu o Muro de Berlim. Então, na década de 90, a capital foi transferida novamente para Berlim. E então, com essa decisão, foi feita uma votação e a República da Alemanha decidiu que o Reichstag deveria voltar a ser a sede do Bundestag, né, do parlamento alemão. Quinta série que está em nós, hein?
Não nos abandona. Desculpa. E para isso foi feito um concurso de arquitetura. O concurso não foi um concurso nacional, né, restrito aos alemães. Foi um concurso internacional. E nenhum dos 3 finalistas era alemão. Eu vi uma entrevista com um parlamentar da época e esse parlamentar falou, olha, foi perguntado para ele, por que você acha que nenhum alemão foi escolhido como finalista? Ele falou, olha, eu acho que é um prédio muito simbólico para a Alemanha e em 1992 a situação da Alemanha toda era muito nova. Então eu acho que talvez os estrangeiros tivessem um pouco menos de pudor em intervir no edifício. E as propostas alemãs acabaram sendo muito conservadoras, pelo medo de fazer uma intervenção num edifício tão simbólico para uma república nova. Interessante, hein, cara? Legal isso aí, É análise bem legal. Então, os 3 finalistas foram o holandês Pi de Bruyn, pra saber, né? O show da pronúncia. O espanhol Santiago Calatrava, olha lá. Porra, já aparecia nessa época? Você vê, cara, tava lá. E ele propõe uma asa delta em cima do hashtag? Vamos falar disso já já. Vamos falar disso já já. E o inglês Norman Foster, tá? Foram escolhidos esses 3 finalistas e o parlamento chegou para esses 3 caras e falaram, olha, a gente esse negócio de reunificação tá saindo caro pra caralho, vamos ter que dar uma enxugada, tá? Eu queria que vocês reavaliassem aí a proposta de vocês para que a gente possa executar o projeto de um de vocês 3. Então, o projeto do Pi de Bruyn, o holandês, ele então mantinha o edifício histórico, né, que tem uma cara bem neoclássica. Ao lado do edifício histórico foi feita uma barra supermoderna e na frente do edifício histórico, do lado esquerdo, assim, foi feita uma taça de concreto, assim, um prato de concreto que muito lembra uma das cúpulas do nosso Congresso Nacional. Ah, tá, olha só. Essa foi a proposta do holandês. A proposta do Santiago Calatrava era um pouco... Cara, assim, tipo, não era muito louca, assim, tipo, não era tipo a assinatura Calatrava, assim, não. Mas era assim, tipo, então o hashtag original tinha aquela cúpula de aço e vidro, né? O que ele estava propondo fazer era uma estrutura high-tech de aço e vidro que, em vez de ser só a cúpula central, fizesse uma cruz totalmente de aço e vidro que cruzasse, tipo, de norte a sul, de leste a oeste no edifício histórico. E a proposta do Norman Foster não era a que a gente conhece hoje, era uma espécie de um lençol translúcido que cobria todo o edifício todinho, então, tipo, acima lá, sei lá, tipo, 7, 8 metros acima do hashtag, do edifício histórico, ele tinha colocado uma cobertura gigante que embaixo dela estava todo o edifício histórico e mais um espaço ao lado. E toda essa cobertura, ela era sustentada por 20 e tantos pilares super delicados, assim, super altos. Caraca, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, como se fosse Porra, difícil essa aí. Você achou uma difícil? grande construção. Não, é que eu não consegui me abstrair aqui. Tá lá o hashtag, então, tá? Construção tá o histórica. Hashtag, tá lá. O cara colocou uma cobertura em cima do hashtag, totalmente, mas totalmente descolada do hashtag, né? Ah, entendi, tá, beleza. Como se botasse o hashtag num aquário, assim, é isso? Exatamente. Tipo, tá, ele, beleza. assim, tipo, não tinha paredes, você falou um aquário, tipo, ele não tinha paredes, nem nada, assim, sabe? Tipo, era só realmente a cobertura mesmo, assim. Cobertura. Esse, tipo, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada? Tinha teto. Só tinha teto. Só tinha teto. E o Norman Foster, ele reviu essa proposta, né? E fez essa intervenção que era muito grande, ele reduziu muito e reduziu para apenas a cúpula central. Então, aquela cúpula que era antes de aço e vidro, ele está se propondo a refazê-la com uma linguagem muito mais moderna, né? O inglês foi declarado vencedor, então, e apresentou para o Congresso Nacional 4 opções
para fazer essa nova cúpula. E o Congresso votou na cúpula de aço e vidro que a gente conhece hoje. Uhum. Muito foi se falado na época que o Norman Foster deveria reconstruir a cúpula original tal qual ela era. Só que ele rechaçou logo de cara essa opção. Ele falou que isso seria uma coisa completamente anacrônica. Era uma tecnologia muito moderna para a época, mas com as premissas e a tecnologia que a gente possui hoje, a gente pode fazer uma coisa muito legal, muito mais interessante, né? E a proposta dele, então, tem alguns significados super palpáveis e alguns outros mais filosóficos, né? Então foi feita uma cúpula de vidro no meio do hashtag que proporciona à edificação uma iluminação natural de forma a economizar bastante energia, né? Um dos pilares dessa proposta do Foster foi a sustentabilidade. Então, por essa cúpula traz luz natural para o edifício e também por ela é feita uma exaustão natural, minimizando o consumo de energia elétrica para aquecimento e resfriamento do edifício. Sim. Né? Essa cúpula possui um brise móvel, né, que se move de acordo com a incidência solar, né? Então ela bloqueia a incidência direta de sol no hashtag, mas permite a luz. Dentro dessa cúpula existe um elemento escultórico vertical, todo feito de espelhos, que também ajuda a maximizar a entrada de luz solar dentro da edificação. Caraca, para daí refletir para dentro, assim, né? Para refletir para dentro. Ai, que louco. Existe, dentro da cúpula, também existe uma rampa helicoidal na qual nós, meros mortais, podemos transitar. Então, o povo, como se fosse assim, o povo alemão pode subir por aquela rampa e olhar os congressistas de cima. Então, aí que está uma das características filosóficas do projeto dele. Ele quis fazer uma simbologia dizendo que o povo alemão está em cima dos congressistos, né? Acima. Acima, desculpa. Em cima fisicamente, mas acima do ponto de vista filosófico. Então, o Congresso, a Bundestag, precisa prestar esse respeito ao povo alemão. Então, é aberto ao público toda essa parte, né? Inclusive, o público entra pela mesma porta que entram os parlamentares, e lá de cima, né, o público pode subir, né, no ponto mais alto do edifício e ter uma vista enorme, assim, também, tipo, de Berlim, né? Então também, tipo, também uma simbologia, né? Porque de lá você pode ver toda essa cidade com todo esse histórico. Então, assim, eu acho que é um dos edifícios mais emblemáticos da Alemanha e teve uma intervenção muito muito acertada e muito pontual do Norman Foster nesse sentido, com sabe? certeza. Acho que foi uma construção fantástica que lá na década de 90 já transmitia essa preocupação também com a sustentabilidade, que a gente está hoje totalmente em voga, né? É importante também uma curiosidade, existe, não sei se vocês conhecem, existe um artista que chama-se Cristo. Sim, claro. Conhece, né? Ele gosta de embrulhar coisas. Uhum. Né? Bastante. Ele é búlgaro, tá? Mas se não me engano ele é radicado nos Estados Unidos, tá? O nome dele é Christo Vladimirov Chavashek. E ele, desde a década de 60, que ele quer embrulhar o hashtag, né? Ah, era um desejo antigo já. Exato. Então, tipo, por ele ser búlgaro e tal, tipo, tem toda uma questão dele com a Segunda Guerra, com os nazistas. Então, tipo, sonho da vida dele era embrulhar o hashtag. Ele já embrulhou ilha, já embrulhou um monte de outras construções, ele queria embrulhar o hashtag. E durante 20 e tantos anos, essa proposta dele foi negada pelo Congresso alemão. E após a reunificação da Alemanha, na mesma época em que foi feita o concurso, mais ou menos na mesma época em que foi feito o concurso que o Norman Foster venceu, foi votado de novo se o Congresso alemão permitiria a execução da obra de arte dele no hashtag. Muitos alemães achavam que não deveria ser aprovado, porque isso
seria um protesto particular do Cristo num edifício muito emblemático para os alemães, e isso traria vergonha para o povo alemão, enfim, os críticos tinham mais ou menos esse discurso. Mas o Congresso acabou aprovando a intervenção do Cristo. Então, o que aconteceu? A intervenção dele aconteceu por 2 semanas, no hashtag, e logo após então o hashtag foi inteiro embrulhado com um tecido de alumínio, assim, prateado, e logo após a retirada dessa intervenção, subiram os andaimes em volta de todo o edifício para começar o projeto de restauro e intervenção do Norman Foster, entendeu? Então, tipo, daí, tipo, como se fosse assim, tipo, começou pela intervenção do Cristo, o prédio foi embrulhado, depois entrou uma obra de 4 anos e depois o edifício foi reaberto com essa intervenção. Legal, né? Pô, bem legal. E tem as imagens, né? Quem quiser ver lá, tem esse lençol cobrindo aí tudo. Uhum. E de certa maneira também deve ter atraído bastante olhares, né? Olha, tem uma intervenção artística, a gente vai revitalizar o prédio, né? Acho que gera também um movimento Exato. de olhar da sociedade e tal. Agora, em relação até à intervenção do Foster, eu acho que ele foi bem assertivo mesmo, assim, né? Porque, olhando de fora, parece que o prédio antigo se manteve praticamente o mesmo, né? Isso. Assim como paisagem urbana. Você vê algumas janelas, algumas coisas que, né, parecem ser coisas mais novas. E essa questão da cúpula trazer iluminação e ser transparente, também acho legal. E eu acho que também remete, né? Não sei se aparece isso nas justificativas, mas a questão da transparência também acho que é um fator importante, né? Nesse sentido do povo que vê o trabalho dos políticos, né? E que tem essa possibilidade de acessar e ver visualmente, né? Então... o Norman Foster fala muito em relação a isso, que a transparência tem esse significado, sim. E eu vi um crítico do Norman Foster falando assim, ele fica falando isso aí, mas a transparência não quer dizer nada. Lá no país dele, lá na Inglaterra, lá, todos os bancos são todos de vidro, inclusive o banco que ele fez lá. E nem por isso a gente sabe o que se passa lá dentro desses bancos. Tipo, achei um pouco pessoal, um pouco pesado demais, né? Tá bom. Mas não tira o mérito de que talvez os parlamentos serem transparentes seja uma coisa interessante. Exatamente. E é muito legal porque, tipo, faz uma referência à cúpula antiga, né, que já existia, e assim, é uma intervenção que não está no primeiro plano da obra, né? Então, o primeiro plano continua com aquele, né, com aquela relação com a cidade que já existia há 100 anos, né? É isso que você falou. Exato. Só deixa eu fazer uma complementação aqui, que o trabalho da intervenção é do Cristo e da Jeanne Claude, que é a esposa dele, tá? Jeanne Claude. A Jeanne Claude, ela não é artista. O Cristo, ele coloca o nome da esposa em todas as obras de arte dele. A esposa dele, ela é a empresária dele. E teve com ele durante toda a vida artística dele. E ele assina junto, né? Ele dá esse crédito para ela, né? De que é uma equipe, né? Não é só apenas o artista. É uma equipe, artista e empresária, que conseguiram fazer todas essas intervenções artísticas ao longo de mais de 50 anos aí, como eu acho. Uhum. Legal, Olha, ele cara. morreu, cara. Caralho! Morreu Ele esse morreu ano. esse ano, cara. Ele Morreu em Nova York, 31 de maio de 2020. De causas naturais. Puta que pariu. Tá aí nossa homenagem. Agora embrulharam ele, né? Caralho! Porra, Cazu. Não esperava essa de você. Porra, Pia, você tá convivendo muito comigo, cara. Então o edifício que eu trouxe aqui, ó, é o Museu Judaico. Também é um edifício bem famoso, importante lá em Berlim. E o projeto é do Daniel Libeskind. Ok. Tá? Então, o Daniel, que é um arquiteto... O Dani, grande Dani. Ele nasceu na Polônia, né? Ele é judeu também, tem a sua família de origem judaica. Uhum. Ele nasceu na Polônia, mas hoje ele já é naturalizado americano. Uhum. Em 1987, o pessoal queria... até, né, um pouco antes da queda do Muro de Berlim, eles decidem fazer um concurso para fazer essa uma renovação e expansão do museu judaico, né? Já existia esse museu, né, antigamente, só que ele foi fechado em 1933. Uhum.
Então acho que coincide um pouco nessa época aí que o Gabriel estava comentando, né? Então já começa também essa coisa de perseguição. Então o Museu Judaico foi fechado nessa época, mas já existia então esse edifício antigo, né? Que era uma construção de 1735. Então, foi realizado esse concurso, então 165 escritórios se inscreveram, e em 1988, então o Daniel Libeskind foi declarado ganhador desse concurso, e é interessante que ele estava com 42 anos na época. Olha aí. Você vê? Quando eu digo que não é coincidência... Mas você só fala dos que batem, né? Tem isso também, mas... O Cazu sabe manipular as informações. Vocês acham que o Cazu é bonzinho? Cazu manipula. Que é isso, Gabriel? Eu te conheço, Cazu. Mas, então assim, ele até não tinha grandes projetos, né, até essa época, mas ele, na verdade, ele nasceu na Polônia, né, em 46, acabou estudando música antes da arquitetura em Israel, depois nos Estados Unidos, e acabou se formando em arquitetura em 1970 pela Cooper Union em Nova York. Então, quando ele ganhou esse projeto, é que daí ele decide realmente montar um escritório, né, uma estrutura realmente para projetar esse edifício, e daí junto com a esposa e a sócia dele, que é a Nina Lewis. Mas até lá, mas peraí, até lá, tipo, ele não tinha um escritório, ele fazia uns bicos? Como que era? Eu acho que ele estava mais na parte acadêmica, né? Ah, tá. Então ele não tinha efetivamente o escritório com a produção de arquitetura, mas acho que estava dando aulas, assim. Então a partir de 1988 ele abre o escritório, e aí ele abre em Berlim, né, para realmente ficar mais próximo ali do projeto, e também era um projeto que envolvia bastante discussões, né, a respeito, tanto envolvendo a parte de prefeitura, quanto a própria comunidade judaica, né. Então, assim, o museu, propriamente dito, ele já então existia essa construção de um prédio antigo, de 1735, que tem uma arquitetura barroca, né? E ele propõe um novo edifício, e aí com uma linguagem ultra contemporânea, né? Trabalhando com formas tipo anguladas, desconstruídas, né? Utilizando um revestimento metálico, né? Que é de zinco. Então, assim, é um contraste muito grande, né? Entre esses dois edifícios. E a solução que ele propõe é que ele cria um distanciamento entre esses dois prédios, né? Para você poder deixar bem claro a identificação de qual é o período histórico daquele prédio da arquitetura barroca e antiga e do novo prédio que seria a intervenção dele. Então, em nenhum momento eles se tocam fisicamente, né? A conexão que acontece entre eles é apenas pelo subsolo, tá? Então, até quem vai visitar o museu, hoje você entra pelo prédio antigo, e aí ali dentro ele faz também algumas intervenções, né, como parte de revitalização do próprio edifício, e ele cria uma grande escadaria que, assim, digamos, mergulha, né, para esse subsolo, para daí fazer essa conexão com o novo edifício contemporâneo, né. E o museu, o projeto, né, ele foi desenvolvendo, e eu acho que ele traz uma série de interpretações que algumas são, né, sugestões do próprio arquiteto, né, e outras também que vão sendo elaboradas na própria experiência das pessoas, assim. Mas eu acho que ele parte do início de construir um prédio que quer brincar muito com os sentidos, assim, sabe? Então até vinha algumas descrições comentando sobre, tipo assim, é uma imersão sensorial, né? E evidente, eu acho que todo edifício de arquitetura produz, né, sentimentos nas pessoas, né? Mas eu acho que aqui ele tenta explorar isso de uma maneira mais evidente, né? Então, algumas coisas eu acho que ele traz de alguma forma para criar certos incômodos, né? Percepções incômodos, exato. Ou seja, você comprimindo corredores, ou você retirando janelas, deixando ambientes mais escuros, mais claros. Então ele começa a criar diferentes sensações assim para brincar um pouco com isso, né? E ele também, para justificar, né, as formas, né? Acho que uma coisa que eu até não falei, para quem vê o edifício de cima, ele parece um grande zigue-zague, assim, né? Um prisma que vai fazendo formas anguladas e vai formando esse zigue-zague, assim. Então ele também vai trazendo uma série de justificativas e conceitos, né, para explicar um pouco da questão formal, da utilização das esquadrias, né, das sensações. Então ele também vai trazendo uma carga mais teórica e filosófica para o próprio edifício, né? Mas de maneira geral, eu acho assim, a primeira justificativa que ele diz a respeito da forma, né, dessa coisa do zigue-zague da planta, ele diz que parte a partir da estrela de Davi,
né, que é um símbolo, né, para a comunidade judaica, né, e a partir dessa estrela, ele como se fosse desconstruindo ela, né, eles até falam assim, como se fosse estilhaçada essa estrela, ela meio que vai se abrindo e fragmentando, criando esse zigue-zague, né, então é uma explicação, né, conceitual, digamos, né, e parte em termos filosóficos, no sentido de que essa ideia de desconstruir a própria estrela de Davi é um pouco do próprio sentimento, né, dos judeus na época, né, com todo o sofrimento histórico que sofreram. Então, isso acho que também seria uma forma dele representar de maneira formal, né. Na fachada, né, que eu comentei que ela é inteira metálica, feita revestida de zinco, você vai ver uma série de rasgos, né, de janelas e coisas que parecem muito aleatórias, né, e que, assim, de certa maneira são aleatórias, né, porque cada uma é de um tamanho diferente, de um formato diferente, às vezes maiores, outras bem pequenininhas, então é uma coisa que cria uma baita confusão, assim, em termos de fachada, né. E uma explicação que ele dá é que ele pegou um mapa da cidade de Berlim e foi lá pontuando cidadãos judeus, né, e alemães judeus que tiveram grande destaque, né, para a comunidade judaica, e foi pontuando isso no mapa, né? E a partir dessas conexões e dessas ligações que existiam, né, ele chama de matriz, ele pegou essas conexões e daí meio que projetou isso na fachada do edifício. Caramba! Então, tipo, mas aquelas linhas, né, assim, tipo, na fachada, é tudo daí que ele tirou, assim. Isso, exatamente. Uhum. Cara, que louco! Legal, né? Então é como se ele pegasse um mapa, né, em 2D e daí projetasse isso na fachada, né? Então Mas o mapa, essas linhas ligavam o quê? O quê? Não entendi bem, tipo. Eles ligavam, parece que, eu não sei se exatamente, acho que onde ficavam onde moravam, né? Esses cidadãos alemães judeus que foram importantes, digamos, personalidades, né? Então, eu acho que ele tentou conectar onde viviam essas pessoas importantes, né, esses judeus importantes, e como se unisse esses pontos, pudesse estar relacionado daí na própria fachada, né? Uau! Então, super interessante. Assim, eu acho que ele tem uma questão, né, formalista, desconstrutivista, mas acho que até uma forma dele pontuar e justificar essas intervenções é conseguir trazer elementos conceituais, né? Então, é interessante, assim. E acho que quando a gente sabe disso também consegue entender um pouco melhor, né? Por que de tamanha aleatoriedade, né? E daí, né, você vê, a partir disso também surgem algumas outras interpretações que não são necessariamente dele, né? Mas, por exemplo, quando você tem uma série de janelas super estreitas, né? Como se fosse aquelas seteiras, né? Essas coisas bem frestas, assim, para quem está dentro de determinados espaços, você também tem uma sensação de que você só consegue olhar fora por rasgos, por frestas, né? E uma relação que fizeram foi um pouco essa de quando alguns judeus foram transportados para campos de concentração e parece que eram carregados em carros de boi, né, uma coisa assim. Então, eles também não conseguiam ver fora e só conseguiam ver pequenas frestas, né, para entender para onde que eles estavam indo, né, entre as frestas da madeira, né, digamos. Também tem uma carga, né, filosófica importante, assim, né, acho que Sim. Quando a gente começa a fazer diversas relações com a questão da história, né. Então, assim, mas de maneira geral, o prédio, né, ele é bem confuso, assim, então, para quem quiser estudar, tem que ir com calma, assim, até para entender um pouco. Mas em termos de organização até da distribuição do espaço, quando você chega no edifício, você então, como eu falei, chega pelo subsolo do edifício novo. E lá embaixo, ele criou basicamente 3 eixos para organizar a circulação dos indivíduos, dos visitantes, tá? E ele deu nome para cada um desses eixos. Então você tem o primeiro eixo, que é o eixo do Holocausto, o segundo, que é do exílio, e o terceiro, que é da continuidade. Então, em cada corredor desse, né, ele vai pontuando, vai contando um pouco dessa história através de imagens e objetos nos corredores, e no final desse corredor, desse eixo de circulação, ele vai chegar num ponto focal, né, que vai ter alguma coisa mais marcante, impactante para o visitante. E assim, esses eixos de organização, eles também se cruzam, sabe? Então, assim, é um museu que você tem que entrar e dar uma estudada na planta, entender um pouco, para depois começar a aproveitar ele mesmo. Talvez você se perca lá dentro e não saia. Pode ser, é uma possibilidade também. Tem um labirinto também, né? Tem. Mas não faz parte, faz. Faz também. Mas Eu achei faz. que era uma outra parada, num outro lugar, não é?
Não, é do Ele tá do lado e você só acessa pelo museu. Ah, tá? mas é, Só mas que ele é, tá do lado externo. mas é do Libeskind também? É do Limbeskind, Ah, tá. Então, só para identificar cada um desses eixos, né? Então, começando pelo eixo do Holocausto, você vai passando pelo corredor e tal, e no final você chega no que eles chamam de Torre do Holocausto. Então, é uma construção que está até externa, né, do edifício, é uma construção de concreto, mas você só acessa pelo subsolo. E quando você entra nesse espaço, é um espaço tipo, é um espaço só de concreto aparente, com as paredes de 24 metros de altura. Uhum. Então, Tá? tipo, porra, um murão lá, né? Tipo... Um murão. E daí só tem uma pequena abertura de luz, assim, na parte de cima, sabe? Então entra uma luz bem fraquinha, assim, naquele espaço. E não tem nada. Caramba. E você entra lá, tipo, você entra nesse ambiente? Isso, você entra nesse ambiente. Tipo, um foco de luz lá em cima e, tipo, tudo de concreto, um eco, um negócio assim? Exato, frio, né? Porque daí também não tem ar-condicionado, calefação, não tem nada nesse espaço. É, tipo, altamente cru, assim, sabe? Então é isso, lógico que ele propõe esse espaço, né, abstrato, assim, e é um local, né, totalmente silencioso, então tem essa coisa de você se sentir canhado, assim, né? Caraca, onde eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui e tal. Então, acho que tem um pouco ele, né, tem essa questão do campo de concentração, sabe? Procura evocar um pouco esse sentimento De sofrimento, de né? impotência, de sofrimento também, tá? No eixo do exílio, você também vai circulando por esse corredor e aí no final você vai chegar nesse jardim externo, Tá. que é como se fosse um labirinto que vocês comentaram, né? E nessa parte desse jardim, ele faz 49 torres de concreto, tá? Então, pelo que eu fiz mais que uma estimativa pela escala ali das fotos, porque não tinha as medidas exatas, mas é como se fossem torres de mais ou menos 1 metro por 1 metro, só que com uns 8 a 10 metros de altura. E elas estão bem pertinhas uma das outras, então você circula entre essas torres, né, por um corredor estreito, assim, e bem no topo dessas torres você tem um pouco de vegetação, assim, algumas plantas na parte de cima. Então é como se fosse uma grande floresta de concreto, né, desses pilares de concreto. E ele inclina esse terreno uns 12 graus, né? Então, assim, conforme você está andando por essa selva dessas torres de concreto, você começa a olhar para cima e você começa a ficar meio tonto, sabe? E com o terreno inclinado também, então vai dando uma sensação de você estar meio embriagado, assim, sabe? Porque ele é cheio de simbolismo, é cheio de evocar sentimentos mesmo ali, né? Sabe que esse projeto foi o primeiro documentário de arquitetura que eu vi na minha vida. Olha que legal. Que massa. Logo que eu entrei na faculdade, num desses canais que tinha na TV a cabo, sei lá. History Channel. Tipo isso, nem sei qual canal que era, né? E tinha um programa de arquitetura. E eles faziam. Era uma obra por episódio, assim. E foi o primeiro que eu vi, assim. Foi desse museu. Que E eu massa. lembro muito dessa parte do labirinto, assim, quando eu vi o documentário, que ele evocava bastante sentimento das pessoas, elas passavam mal, tinha gente que não consegue ficar nesse espaço. Exatamente. Porque carrega todo esse simbolismo e por todas essas sensações do ambiente construído. Então é um negócio muito forte para quem tem, né, parentes e viveu isso, né? Viveu isso já, pouca gente tá viva ainda, mas quem tem toda essa história na família. Exatamente. A ideia dele é criar esse espaço para explorar um pouco o sentimento das pessoas, né? E, lógico, depende um pouco da carga emocional que cada um tem, mas, de maneira geral, o próprio formato, né, com essas torres e a inclinação do edifício, qualquer pessoa que está entrando ali, ela fica desnorteada, sabe? Porque você está andando, as torres estão bem inclinadas, e aí você começa a olhar para cima, e até umas recomendações, antes de entrar nesse espaço, eles falam, procure andar olhando para cima, né? E aí você vai criar essa sensação de desorientação, assim. Então é muito forte isso, assim. Então, assim, ele procura, com a própria arquitetura, explorar isso de uma maneira mais impactante, sabe? É como se fosse até uma própria intervenção artística ali, né? Só que feita até pelo arquiteto já, desde o começo, né? Se não me engano, essa vegetação que tá plantada lá em cima são oliveiras também, que tem algum significado também pro povo hebraico, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. E acho que todas têm terra de Berlim e uma delas trouxeram terra de Jerusalém, assim, sabe? E o terceiro eixo, que é o eixo da continuidade, que é um corredor também que vai levar... Daí no final vai ter uma escada, né, que vai subir daí do subsolo até o quarto andar, né? E aí é o período, né, ele chama de continuidade porque é o período de mudança, né, em que você tem
essa saída, né, de toda essa questão histórica complicada e você trazendo agora a revalorização da história, da cultura judaica, né? Então, que daí vai levar realmente para a parte de acervo dedicado daí às tradições e símbolos da cultura judaica, né? Então, basicamente seriam esses 3 grandes eixos, né? Eu acho que ele também pontua dentro do espaço, são 6 grandes vazios, tá, ao longo do edifício. Só que esses são vazios que você não entra, então as pessoas não têm acesso a esse vazio. Você olha através de uma janela, assim, tipo. Isso, você só olha através de umas pequenas janelas, assim. E aí ele até comenta assim, pô, eu queria botar isso porque tem um caráter simbólico, né, do vazio, enfim, conceitualmente, e o pessoal não entendia isso, né, quem tava coordenando o projeto, ela falou, porra, mas cara, você vai construir uma parada gigante que não serve pra nada, né? Enfim, e aí ele conseguiu convencer o pessoal. E num desses vazios, que é o único que ele permite o acesso, foi criada uma intervenção artística de um cara chamado Menashe Kadishman, que é de Israel, e ele faz uma série de círculos de aço que foram cortados, né, uns círculos cortados como se formasse rostos, assim, né? Então, 2 bolinhas e daí o recorte da boca, do nariz, assim. Então, Só que são figurativamente rostos sofrendo, né? exato. Tipo, é bem Assustador. assustador, exato. E a experiência que ele propõe ao visitante é que você tem uma série desses rostos de aço jogados por esse espaço e você precisa atravessar ele. Então você tem que pisar em cima de cada rosto desse. E como é um ambiente de concreto, qualquer pisada nas placas de aço faz um eco gigantesco, assim. Então é uma experiência muito muito estranha, assim, que você vai pisando naquele rosto, fazendo barulho, criando eco, sabe? Então, Mas, pô, super bem pensado, né? Tipo, essa intervenção, né? muito, cara. E gera um desconforto muito grande, assim, é uma coisa bem bizarra, assim. Então, cara, acho que é isso, assim. Eu acho que ele também tem alguns outros espaços e, lógico, quem quiser se aprofundar mais no projeto tem que dar uma olhada lá, mas essa ideia de você brincar com o corredor que às vezes vai ficando mais estreito conforme você anda, espaços sem janela, depois você tem espaços super abertos e com iluminação, espaços com janelas bem estreitas. Então ele vai explorando bastante essa questão das sensações em todo o edifício, tá? Não deve ter sido fácil fazer esse projeto, né? Porra, deve ter trabalhado. Trabalheira do caralho. Tanto que a obra, né, acho que de projeto até a obra ficar pronta foram 10 anos. Ele é aberto em 1999 para os visitantes, só que sem nenhuma exposição interna. Mas como o espaço arquitetonicamente já era fascinante, então começaram a abrir para visitações e tipo, todo mundo começou a gostar daquilo, Pô, que sabe? legal. Porque todas essas experiências que eu comentei independem da exposição em si, né? Só que daí em 2001, que daí ele é oficialmente aberto, daí com as exposições permanentes e daí objetos, fotografias, né, artigos históricos que daí já tem para contar um pouco mais da história da cultura judaica, né, principalmente na Alemanha. Então é isso. Cara, ele é um edifício cheio de significados e simbologias, né? E nesse sentido, até olhando assim o edifício visto de cima, né? Que nem você falou, tipo, é um zigue-zague, né? Mas para mim me remete muito a uma cicatriz mesmo, né? Uma cicatriz que o regime nazista deixou no povo hebraico, né? Alguma coisa nesse sentido. E os ambientes internos, né, do museu, em alguns momentos, assim, por conta dessa iluminação e dessa forma dramática, assim, né, eu acho que cria ambientes, assim, sinistros, né, que fazem o visitante questionar, né, exatamente o que foi o regime nazista para os judeus. Eu vi que também o edifício histórico lá, ele tem formato de U, assim, né, Cazu? Tem, isso. E daí, tipo, no meio ele fez uma cobertura de vidro, uma coisa também nessa mesma linguagem desconstrutivista, né? Exatamente. Que daí faz como se fosse um pátio daí, né, dentro desse novo edifício. E o que é interessante é que para quem tá da rua, você não vê, né? Então, em termos de paisagem urbana, ele mantém o edifício antigo como ele era, né? Mas logo que você entra, você já tem esse choque de idades de construção, né? Que é bem marcante, assim. E sabendo que o Daniel Libeskind foi contratado através de um concurso, foi coincidência ele ser judeu?
Mas o que você quer saber se era pré-requisito? Não, Não cara, sei, porque, cara. tipo, aparentemente, assim, tipo, uma pergunta meio retórica, porque evidentemente que não deve ter havido nenhuma irregularidade no concurso, né? Tipo, sim, deve ter sido realmente uma coincidência ele ser judeu, né? O que, tipo, Cara, talvez porque é ele teve mais, uma leitura melhor, assim, do espaço. exatamente, é mais marcante ainda, né? Tipo, ele conseguiu, acho que só uma pessoa que tem dentro dela toda essa carga cultural possa ter trazido tanto significado e tanta simbologia para o edifício, né? Sim. Isso que é, E eu que é acho. mais legal, assim, que a gente vê que realmente o julgamento do concurso deve ter sido muito acertado, porque conseguiu ler toda essa quantidade de significados e simbologias no projeto do Dani. É verdade. Aqui, ele fez vários depois, né? Depois desse. Vários não, mas pelo menos alguns, né? A gente foi em um em Santo Francisco, né? É aquele cubo que a gente foi dele, né? Que é meio É. torcido, assim. E também é enfiado numa construção histórica lá, né? Também, Também. exatamente. Só que lá é bem menor, né? É, bem menor. Mas isso que você falou de você olhar e parecer uma cicatriz, por exemplo, eu acho muito interessante, porque é um edifício que evoca diversas interpretações, né? Então, lógico que tem uma intenção do arquiteto, né? Mas também tem diversos textos e teóricos explicando e trazendo alguns conceitos, porque é isso, é um edifício que também se abre a diferentes possibilidades, né? Então é bem emblemático isso. Muito bom, muito bom. E, bom, só para não deixar passar uma coisa, que essas janelas, né, e todas as coisas recortadas, e, enfim, essa aleatoriedade, dentro dos espaços de exposição, os curadores também não gostavam muito, né, porque, porra, cria entra uma luz dificuldade natural. a mais, né? Que não tem parede pra eu colocar as coisas inteiras. Exato, falta parede e tal. Então os curadores, né, também reclamaram. Então grande parte das salas tiveram que criar alguns painéis, né, paredes de falsas ou coisas assim, escondendo um pouco dessas janelas para poder pelo menos manter as coisas preservadas lá dentro, né. Mas faz parte, né. Assim como o Guggenheim de Nova York também, quando foi construído, a galera achou ruim. Então sempre tem as críticas. Sempre tem as críticas. Então, agora eu quero falar de outro prédio muito legal. Qual? Que é o GSW Headquarters, que é a sede GSW, né? Em Berlim. Será que é também, GSW? claro que é Berlim. É uma companhia de habitação, assim. E eles tinham já um edifício existente nesse local. É um prédio mais comum, assim, de 16 andares. E logo após a queda do muro de Berlim, eles resolveram ampliar a operação e fizeram um concurso para fazer essa ampliação realmente para eles terem mais áreas de escritórios da sede. E quem ganhou esse concurso foi o escritório. Vai lá. Coragem, vai. Eu vou falar Sarbrush Hutton. Porra, saiu legal, você treinou, hein? Mas eu não sei se eu falo Sour, mas eles falam Sarbrush Hutton, que é um escritório de arquitetura que é sediado em Berlim. Ele foi criado exatamente por esses dois sócios, o Matthias Sauerbrush e a Louise Sauerbrush e a Louise Hutton, que os dois estudaram em Londres. Ela é inglesa e ele é alemão. E depois eles trabalharam em alguns escritórios lá, ele inclusive trabalhou no OMA. Depois eles começaram a fazer esses projetos juntos, começaram em Londres, fazendo projetos pequenos, assim, ampliações de casas, reformas, coisas pequenas. E quando surgiu esse concurso, eles mandaram a proposta, isso em 1990, né, muito pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim. O concurso, desculpa, de 1991, e eles ganharam esse concurso, com essa proposta de revitalização ali, de ampliação da área. As características principais do edifício, assim, eu acho que a característica mais emblemática do edifício é a fachada da torre mais alta deles, que é toda coloridinha, assim, né? Ela tem tons de vermelho, e essa fachada, que eu já vou falar um pouquinho mais dela, ela é bem divertida, assim, ela tem porque ela muda, né? Você pode fazer essas aberturas e ela tem a ver com a insolação, né? Com a proteção do sol. Então ela dinâmica, né? deixa exatamente o prédio dinâmico. E esse uso da cor na arquitetura e dos materiais acabou se tornando uma característica bastante emblemática do escritório. Então eles
fazem bastante uso de cor e materialidade nos edifícios dele. Esses painéis são como se fossem uns brises internos ou são externos? São São atrás do externos. vidro? Ah, são na São frente. externos. Então, esse primeiro projeto, esse primeiro concurso que eles ganharam, né, já é um concurso de uma área de 48 mil metros quadrados, então é um edifício bastante grande, e acabou alavancando o escritório, né, ao longo de toda a década de 90 eles ganharam vários outros concursos também, e acabaram recebendo, daí com isso, né, acabaram se tornando conhecidos e passando a fazer outros projetos. Hoje o escritório é só em Berlim, antes durante um tempo eles trabalhavam em Londres e em Berlim, mas eles fazem projeto para toda a Europa, assim. Então, eles têm uma produção arquitetônica bem grande. Uma coisa que eu estava vendo na palestra da Louise Hutton é que a questão da sustentabilidade também é bastante é tratada como também chave do escritório deles, mas ela fala que isso é implícito. Ela não gosta de falar que isso é uma diretriz, porque é uma coisa que tem que ter. Os projetos deles têm que ser sustentáveis. E no caso desse que eu estou falando, que é a Torre GSW, ali a sede GSW, uma das marcas é que o consumo energético deles é 40% menor do que um edifício convencional. É isso na década de Caramba. 90. Então, o que é uma solução projetual interessante que eles fizeram? Então, é um conjunto de 3 edifícios. Tá. Tem um embasamento grande, assim, que é uma dessas. Tem um edifício de baixa estatura, assim, que está um pouquinho acima do embasamento, que é como se fosse um oval, assim. O edifício existente de escritórios e essa torre colorida que é a nova, que fica ao lado. Para fazer essa implantação, esse é um negócio legal também. Eles fizeram um estudo do contexto urbano da região, desde Berlim medieval, depois dos bombardeios, até a contextualização com o Muro de Berlim, porque a implantação da torre, ela está condicionada com a implantação das torres que tinham do outro lado do Muro de Berlim. Então, está comunicando com os outros edifícios existentes, assim. Então, a paisagem urbana, ela parece que está mais fluida, assim. Então, eles fizeram todo esse estudo para ver como que eles iam posicionar essas edificações no lote. E essa torre, que é a mais característica de todo o conjunto, ela é fina, né? Ela tem uma ligeira curvatura e ela tem uma ventilação cruzada. De um lado, do lado oeste, essa fachada dupla, né, tem o vidro e essa proteção colorida, ela forma como se fosse um efeito chaminé ali, né? Ela tem uma ventilação que tira o calor, e do outro lado... que não deixa chegar para dentro do edifício, Isso, né? e do outro lado da fachada leste, ele tem uma permeabilidade que o ar frio entra lá pelo topo do lado leste, cruza a laje e vai sair pro lado oeste pelo topo também, tirando o calor, entrando junto com esse efeito chaminé. Então, tá. Que engenhoca legal, hein? E essa permeabilidade são por chapas semi-perfuradas mesmo. E esses brises, digamos assim, que tem do lado oeste, que são essas chapas coloridas, elas também são perfuradas. Então, quando você tá de dentro do edifício, você consegue ver lá fora, porque tem várias Que perfuraçõezinhas. E ela tem essa inclinação dessas placas, né? Que ficam ou mais como brise, semi-abertos, ou totalmente aberto, ou totalmente fechado, tanto controlado por automação, em função do controle do edifício em si, como pode ser controlado individualmente pelo usuário. Então, que é no inverno, o edifício ele costuma ser bem mais limpo, assim, bem mais permeável, porque as pessoas querem essa luz natural e o aquecimento. E no verão, costuma estar mais fechado, então ele fica todo coloridinho, assim, sabe? Que legal. Todo variado. Então ele tem uma dinâmica grande na paisagem. Essa asa, né, que tem lá no topo me lembra aquele prédio em Singapura, Marina Bay Sands. Só que é tipo um dos prédios mais conhecidos lá de Singapura, vocês devem saber. Só que tipo lá tem um andar inteiro, um troço completamente exagerado lá, né? E aí é realmente um coroamento super delicado, super legal. O que o Gabriel tá falando é que em cima dessa torre curvada tem como se fosse um bumerangue, assim. Boa. Uma lâmina, assim, e ela também. Essa solução também faz parte do sistema de ventilação. Quem que fez o projeto junto com eles, adivinhe? O projeto, você está falando Arup. Claro. Projetos complementares. Complementares, é o Arup. Porra, parabéns, Arup. Estão em todas. E uma coisa que eles não têm, eles embutiram na laje os sprinklers, a iluminação, e então não tem forro para otimizar a altura também dos escritórios. Uma curiosidade. Interessante, é um prédio bem marcante mesmo. Essa parte do embasamento ela é para loja, né, para comércio.
e a parte do edifício em si é para o escritório. Ele foi concluído em 1999 e ganhou diversos 99. Ele ganhou diversos prêmios, né, o edifício. Entre eles o RIBA, em 2000. Ah, aí sim, É mesmo, é? Uhum. Ganhou o prêmio Miss Van der Rohe, parece um prêmio legal de ganhar, né? parece. Em, Parece. dois, em 2001, ele ganhou várias premiações aqui. Mas legal, fica a bem dica de bacana. conhecer o trabalho do escritório da Luiz e do Matias, que é E bem eles legal. usam bastante cores, né, em todos os projetos dele, como você falou, assim. Até agora nos projetos, eu tava vendo uma live deles, Porra. é, mais recente aqui, o que tá falando que esse acaba começando sendo muito copiado também, sabe? Uhum. E daí eles estão, tipo, inovando de outras maneiras agora, assim, tipo, outros tipos de material, estão tentando dar uma... Entendi. Agora, tipo, falou, pô, caiu no usual, tá todo mundo usando cores aqui, a gente precisa se destacar de outra forma, vamos... Não é bem isso, você fala assim, também daí, tipo, começa a banalizar um pouco, assim, sabe? Tipo, eles estão Aham. tentando reinventar algumas coisas, assim. Uhum. Legal. Mas é que não basta usar cor, né? Tem que saber usar, né? Tem que saber usar, é. Não, e eu acho muito legal os escritórios que os artistas, os arquitetos, enfim, que realmente tentam inovar nas soluções ali, né? A gente vê muitos escritórios de arquitetura tradicionais que acabam se apegando a um determinado estilo, vamos dizer assim, né? Uma determinada linguagem, e permanecem com essa linguagem até o fim da vida, né? E a gente vê alguns escritórios, esse, por exemplo, que você citou, que está mudando, né, a linguagem, e outros escritórios que a gente já falou aqui, né, tipo, pô, Renzo Piano, por exemplo, cada projeto dele é completamente diferente do outro, né, você não vê, assim, um estilo arquitetônico, né, tipo, porra, esse é o Renzo Piano. Eu acho isso muito legal. Eu vou falar um pouco sobre a Filarmônica de Berlim, que Opa! é Elegante uma isso, hein? das... Elegante, né? Que é uma das principais casas de espetáculo do mundo. O edifício qual a gente vai tratar hoje foi construído em 1963. E ele também veio a substituir o edifício antigo, que foi destruído em 1944 por conta dos bombardeios da Segunda Guerra, né? Uhum. Então, a Filarmônica de Berlim, de 63, ela foi projetada pelo arquiteto alemão Hans Scharoun, que é um antigo integrante de um grupo artístico que tinha lá na Alemanha, chamada Die Brücke, que é um grupo artístico fundado em 1905, que pertence à corrente expressionista. Então ele foi formado em Dresden por um grupo de estudantes de arquitetura e de artes lá da Escola Técnica de Dresden. Na ocasião, assim, tipo, teve um grande impacto lá na cultura alemã. O nosso arquiteto, então, o Hans, ele foi um dos maiores expoentes da arquitetura orgânica alemã. Então ele aplicou muito do conhecimento ali do movimento moderno numa estética completamente diferente, né? Uma estética orgânica, assim como o Frank Lloyd Wright fazia, né? Mas, assim, também tipo, uma linguagem diferente do Frank Lloyd Wright, não era a mesma coisa, né? Chegou a trabalhar, o Hans, né? Chegou a trabalhar também com o Mies van der Rohe, né? Então ele tinha com ele essa escola modernista também. E ele sempre se interessou por arquitetura. Aos 18 anos, ele se apresentou para um concurso de modernização de uma igreja, e em 1912 ele começou os estudos de arquitetura na Universidade Técnica de Berlim. Só que ele não chegou a se formar, porque ele acabou interrompendo os estudos para se alistar como voluntário para servir na Primeira Guerra. Caraca, hein? Tempo. Faz tempo. E ao terminar, então, a guerra, ele se estabeleceu como arquiteto na cidade de Breslau. E ali ele desenvolveu os primeiros projetos e organizou, ele foi curador de diversas exposições, justamente para aquele grupo que ele fazia parte lá, o Die Brücke. Assim, daí, tipo, no início da carreira dele, tipo, e ao longo, assim, de mais de 15 anos, ele se dedicou exclusivamente a projetos de casas. Ele fez diversos estudos a respeito de casas e tal, e criou mais de 30 projetos de casas, inclusive algumas casas militares. Então, ele foi comissionado, então,
para fazer o projeto da Filarmônica de Berlim. E nessa época, a totalidade das casas de espetáculo, elas eram do formato que a gente conhece, formato bem tradicional. O palco ficava lá na frente e toda a plateia ficava de frente para esse palco. Em cima do palco tinha todo um espaço para servir, né, ao espetáculo, né, e a plateia ficava na frente. E o Hans, ele teve uma ideia diferente. Segundo ele, é muito natural quando a gente tem um espetáculo de música, não só um espetáculo, qualquer apresentação de música, Tá. desde as épocas medievais, quando alguém vai se apresentar, cria-se um círculo em volta de quem está se apresentando. É a famosa roda de violão lá da faculdade, né? Quando algum maluco chega lá para tocar o violão, a galera faz uma rodinha em volta ali, todo mundo começa a cantar junto, algumas pessoas só estão olhando. Mas para ele era muito natural esse formato circular em volta do espetáculo, em volta da apresentação. Não, então esse foi o conceito inicial do Hans. Uhum. Como se fosse também essa coisa do artista de rua, assim, né? Esse cara que tá se apresentando e qualquer um pode ver ele de todos os lados, assim, né? Isso, exatamente. Só que assim, a galera achou uma merda essa ideia. Falou, porra, Hans, você agora tá batendo os pistão já, não tá... Fumou o quê, pô? Tomou muita cerveja, Hans. Para com essa merda. Só que o maestro lá da Filarmônica de Berlim era um cara chamado Herbert van Karajan, que é um maestro austríaco fodaço. Você já ouviu falar do Karajan, Kazu? Não ouvi, cara. Ele é muito famoso. Ele é um dos maestros mais famosos do mundo lá. E daí ele falou, cara, que ideia fantástica. Devia estar fumando o mesmo bagulho do Hans lá. Mas falou, cara, excelente ideia. Genial. Comprou a ideia. Comprou a ideia. Tanto que, depois de concluído, os alemães chamavam a construção de Circo do Karajan. Meio pra sacanear. Deram um apelidinho. Apelidinho, assim. Mas o Karajan bancou esse negócio, e daí, com esse pistolão, o Hans conseguiu fazer o projeto dele pra frente. Porra, que beleza. Então, o complexo ali, eles são 3 construções, na verdade. Uma construção menor, que é para músicas de câmara, né, que se diz. A construção central, que é a filarmônica em si. E uma outra construção, que é um museu da música. O museu, ele tem, esteticamente, assim, formas bem retilíneas. Mas as duas casas de espetáculo, então tanto a de música de câmara quanto a filarmônica, elas foram pensadas assim realmente de dentro para fora, né? A forma segue a função. Então ela tem essa estética super orgânica, no qual o arquiteto brinca. Elas têm o formato básico circular, por causa desse conceito inicial do Hans, e o arquiteto brinca com as alturas para servir a acústica do edifício, né? Tanto que após a inauguração, apesar de todas as críticas, apesar do apelidinho lá que deram para o edifício, disse que a acústica do edifício é super bacana, sabe? Então a galera pagou pau ali e falou, porra, beleza, cara, tem que admitir, tua ideia foi legal. Inclusive com as cores, né? Toda a cobertura tem cores bem quentes, assim, amarelo, assim, então chama bastante atenção mesmo, e na década de 60 devia chamar atenção pra caramba. Porra, imagine. Né? Então, assim, só fazendo um paralelo, existe um projeto bem atual do Herzog de Meuron, que é a Filarmônica de Hamburgo, que tem uma estética que lembra muito a Filarmônica de Berlim. E eles dizem que realmente foi um pouco inspirada nessa Filarmônica de Berlim, assim, toda a estética, agora numa linguagem muito mais contemporânea e muito mais moderna. E a gente pode ver que esse conceito de ter
o cara que está se apresentando, O palco, o né? palco, né, no centro, ele foi, depois disso, adotado em diversas outras obras, né? O Walt Disney Concert Hall, por exemplo, em Los Angeles, né, do Frank Gehry, também Gary, tem o mesmo aham. conceito, né? Então, tipo, acabou sendo uma linguagem utilizada em outras casas de espetáculo. Então, tá aí o Porra, Hans genial. ditando moda até os dias de hoje. Cara, muito bom, hein? E até em termos estéticos externos, assim, ele até parece uma coisa desconstrutivista, né? Cara, você não pensa que é da década de 60, né? Não, pois É é. uma coisa, porra, bem pra Frentex, né, pra época. Então, você consegue ver que realmente deve ter sofrido várias críticas, cara, porque Porra, o Hans estava à frente do seu tempo lá. parabéns então, Hans. E parabéns pela inovação, né? Isso aí nunca é fácil fazer a galera aceitar, Nunca mas faço parabéns. isso aí. Vamos pro próximo? Vamos lá. Então, o meu outro projeto aqui também faz alusão aos judeus. É o chamado Memorial do Holocausto. Então, é um projeto, né, que tem a intenção de homenagear os 6 milhões de judeus que foram mortos durante o Holocausto. Aham. E o arquiteto contratado para fazer isso foi o Peter Eisenman. Eu acho que é a primeira vez que a gente cita o nome do Peter Eisenman aqui. Aham, então você vai falar sobre ele. Então, não, assim, sendo bem, num resumo bem curto, porque eu acho que também, assim, ele não tem muitos projetos, né? Apesar do nome dele aparecer bastante, assim, né? Então ele é uma personalidade importante da arquitetura, muito respeitada, mas acho que também por ele ter um aspecto bastante teórico e filosófico a respeito da arquitetura, né? Então, talvez não em quantidade de obras, mas provavelmente em termos de carga de conceitos e de filosofia em cada projeto que ele aplica, ele é bem importante. Mas ele é americano, nasceu em Nova Jersey em 1932, se formou, né, em arquitetura, fez mestrado e também tem um título de doutor em filosofia pela Universidade de Cambridge. E por essa questão teórico e filosófico, ele também, né, ainda é professor de universidades importantes, como Cambridge, Yale, Harvard, entre outras, né? Mas quando ele recebe esse convite, né, para fazer esse memorial, ele comenta que ele estava em dúvida, assim, se ele fazia ou não, porque parecia um projeto numa escala muito grande, né, bem no centro de Berlim. Tinha uma questão também de como lidar com uma disputa até, de certa maneira, dos partidos políticos em relação à aprovação desse projeto, aprovação da própria comunidade judaica, enfim. Então era uma relação que ele estava receoso, assim, se ele entraria ou não. Eu tava sentindo o peso da responsabilidade, hein? Então, eu tava tremendo nas bases. Tava tremendo nas bases. E ele até comenta numa entrevista que, assim, ele só montou o escritório dele quando ele estava com 50 anos de idade. E ele disse que as primeiras experiências dele foram tanto quanto frustrantes, assim, porque muitas coisas deram errado. Então ele comenta que ele estava servindo o exército na Coreia lá, fez um projeto de um cassino, e no dia da inauguração bateu um vento e, tipo, desabou o telhado, sabe? Cara. E daí ele falou, caralho, que merda de arquiteto que eu sou, cara. E daí ele também fez um projeto de um alojamento para a Universidade de Cornell e descobriu que o projeto dele tinha custado, sei lá, 2 vezes mais do que o previsto. Opa, sempre. Sempre, Mas então, isso tem que se sentir bem, né? Todos os grandes são assim. 2 vezes mais caro ainda tá bom, né? Porra, pois é. Esse projeto que eu falei do Herzog de Meuron aí, os caras estão respondendo lá também, esse tipo de problema. Custou 900 milhões de dólares o bagulho. Meu Deus, cara. Cara, eu acho que projeto de filarmônica é cagada, viu? Vou dar uma dica, só dá projeto. Braço só dá Janovel. processo. Um abraço, Janovel. Pessoal, se alguém vier com filarmônica, evitem. Bom, enfim, então o Peter Eisenman estava nesse dilema e tal, mas ele acabou aceitando, então o projeto inicia-se em 1997, tá? E ele disse que apesar de todas as considerações que ele foi avaliando de todo mundo, né, do judeu, da Alemanha, dos partidos políticos, enfim, prefeitura, ele falou, olha, eu quero fazer uma construção, mas que não tenha nenhuma questão simbólica, sabe? De estrela de Davi, ou coisa que remeta, assim, diretamente. Toma, Dani! Uma alfinetada no outro projeto que você falou. Eu vi que eles têm, às vezes soltam umas alfinetadas entre eles aí, mas... Mas assim, eu acho que na verdade é uma postura dele de querer era a ideia criar um espaço público, mas que não tivesse uma conotação explícita, né? Então,
Enfim, então ele procurou adotar um tom mais neutro, apesar da carga emocional que existe no projeto. Então, basicamente, o projeto é o seguinte: são 19 mil metros quadrados, que comparativamente, que eu vi aqui, como se fosse 2 campos de futebol. Ok? Então, é um grande espaço público, e ele criou um grid, uma grelha, né, com uma série de 2.711 blocos de concreto aparente. Caramba. Tá? Os blocos, né, eles saem do zero, digamos, né, às vezes eles saem do piso, e eles chegam até a altura de 4 metros, tá? As dimensões são 95 centímetros de largura por 2,38 metros de comprimento, ok? Ok. Então, 95 por 2,38. E a altura varia de 0 a 4 metros de altura, tá? Então, e ele lança em toda essa área esses 2.700 blocos de concreto, tá? E ele também vai brincando com a topografia. Então você começa, conforme você vai entrando por dentro dessa intervenção aí, a topografia também vai abaixando, então você também vai ficando cada vez mais baixo em relação aos blocos de concreto. O espaço de circulação entre cada bloco tem 95 centímetros, tá? Então você passa basicamente uma pessoa só, né? Então Verdade. tem que passar em linha, né? Em fila indiana. Então, assim, para quem olha essa vista dessa porrada de blocos de concreto, parece muito selva de pedra. como se fosse uma selva de pedra, né? Um grande cemitério, assim, né? Como se fosse lápides e tal. Ele não quis criar nenhuma interpretação prévia. Largou pra galera. Ele falou, eu quero criar um espaço público, tá? E só em termos de programa também, além dessa construção, no subsolo ele também faz um memorial onde vai ter informações sobre a história do Holocausto, enfim, as pessoas que também morreram nesse período. Mas a inspiração que ele diz foi o seguinte: ele uma vez ouviu a história de uma sobrevivente de Auschwitz que quando chega no campo de concentração junto com a mãe dela, e logo na chegada elas são separadas, né? Então, e a criança fica completamente perdida e sozinha, sem saber para onde ir, né? Então ele ficou com essa ideia desse sentimento, dessa sensação, e ele queria trazer um pouco para dentro dessa construção. Então um pouco de se sentir perdido, sabe? De criar meio que esse labirinto, essa coisa que você não sabe muito bem aonde está. Então, apesar disso, ele procura deixar bem livre, né, essa questão da interpretação. Mas a questão do uso é que as pessoas, quando você está andando por entre os blocos, né, você gera uma série de sensações muito estranhas, porque é muito fácil você se perder um dos outros, né? Ao mesmo tempo, você consegue ouvir as vozes, mas você não consegue encontrar as pessoas, né? Você também, conforme vai entrando, vai ficando mais aterrado, digamos, né? Porque os blocos vão ficando cada vez mais altos, então também vai dando uma sensação um pouco mais de opressão, assim, em relação a você. Então você também vai se sentindo mais, né? Vai perdendo um pouco da orientação, vai dando a sensação de isolamento e tal. Então, eu acho que ele também, como o Libeskind faz em alguns espaços, ele também procura evocar diversos sentimentos, né? Mas ele diz que ele fica muito feliz em relação a essa questão da criação desse espaço público, porque apesar da carga emocional que tem, qualquer um pode chegar lá e andar pelos corredores, né, e aproveitar o espaço. E ele cita bastante essa coisa das crianças. Todas as vezes que ele foi lá, ele vê essa coisa das crianças andarem pelos corredores e brincando de pega-pega, esconde-esconde, né? Subia no bloco lá, sei lá. Subir no bloco, exatamente assim. Então, o espaço, apesar da carga, né, emocional, ele tem esse aspecto bastante lúdico, assim, para quem tá ali e servindo como uma grande espaço para o entretenimento das pessoas, né? Então é isso, assim, eu acho que é mais até como se fosse uma grande intervenção artística, né? Isso que eu ia falar. Do que propriamente um projeto de arquitetônica, um projeto de arquitetura. Tirando essa parte do subsolo, que daí tem também essa parte desse pequeno museu, né? Mas ele traz algumas citações, inclusive, que está no site dele, assim, né? Ele diz uma coisa assim, que o projeto manifesta a instabilidade inerente ao que parece ser um sistema. Aqui, uma grade racional e seu potencial de dissolução no tempo. Sugere que, quando um sistema supostamente racional e ordenado se torna grande demais e desproporcional ao propósito pretendido, ele perde contato com a razão humana. Em seguida, começa a revelar os distúrbios inatos e o potencial para o caos em todos os sistemas de ordem aparente. Então, assim, é uma frase que é bem pesada, assim, filosófica, mas o que ele quer dizer, assim, que
às vezes um sistema que parece muito bem racionalizado, que faz muito sentido, ele também pode perder um pouco de certos propósitos, né? Desconsiderar a questão humana. Então, acho que uma coisa que ele procurou trazer nessa obra, muita gente criticou em relação a... Porra, esses críticos são chatos, hein? Mas acho que todo projeto tem, né? Então, tem gente que falou que precisava ter mais símbolos, teve gente que falou que precisava homenagear outros grupos étnicos ou culturais. Pô, mas daí faz o outro memorial, pô. Gente que não queria aquilo, enfim. Então, assim, ele falou que sofre uma série de críticas, né? Mas até um dos repórteres pergunta, né? O Memorial de Berlim é o seu projeto mais conhecido, tanto pela obra, mas também pelo extenso debate e grande controvérsia que ele levantou. E ele responde, bem, eu espero que ainda haja mais disputa e debate. Se todo mundo ficasse subitamente feliz e contente sobre o memorial, eu teria feito algo errado. É isso aí, ele já sabe. Quando tem crítica, é sinal que é bom. Impactou de alguma forma, né? Exatamente. E eu acho que quando ele diz assim, até ele fala, eu não quero dar uma interpretação, né? Fica a cargo de cada um vir aqui e aproveitar e tal. Então ele fala que esse é o grande ponto do projeto, né? De estar livre a discussão, a conversa, o aproveitamento do espaço. E eu era criar esse grande espaço público para as pessoas. Muito bom, muito bom. Bem. Logo do outro lado da rua tem um baita parque, assim, né? Então, se você olha esse memorial, ele, né? Tem, tipo, você tem esse memorial e depois, assim, o parque. Então, tipo, parece realmente que as árvores emolduram toda essa escultura do Peter Eisman, assim. E também acaba tendo esse diálogo bacana também entre uma praça seca e um grande parque arborizado. Cara, como você falou, é uma obra de arte, né? Muito mais do que uma edificação, né? Uma obra de arquitetura. Mas super legal. Isso que você falou da relação com o parque, né? Que tem toda essa questão da vegetação. Também comenta-se que, por exemplo, quando você começa a entrar e os blocos são mais baixinhos, você está tendo sempre a relação com a cidade, né? Com os edifícios, com o próprio parque. E conforme você vai entrando por esses blocos de concreto, você começa a perder essas referências. Você vai se isolando, né? Vai se isolando. Então ele fortalece essa sensação que ele queria do isolamento, de se sentir perdido, de estar num labirinto, né? Ao mesmo tempo, você não sabe, você se perde muito fácil, né? Então essas relações que você teria começam a se perder, não sabe por onde sair. Então é uma coisa assim que propositalmente o que ele queria, eu acho que ele conseguiu. E ele até diz assim, eu nunca estive num lugar como esse. E isso é o que importa. Né? Ele criou um lugar único, digamos. Sim. Agora, dá pra. Pega um maluco lá, gira lá no meio lá, e o cara fica meio perdidão, assim? Tipo, cara, leva. Você não foi lá? Fui. Tipo, sabe, leva o cara lá onde tá tudo bem alto lá. Fecha o olho, dá 20 voltas. Se vira agora. Agora, se fosse no Brasil, esse negócio ia ser um mocó, hein, galera? Cara, ia ser complicado. Eu não sei como os caras mantêm aquilo, cara. Né? Porque não tem nada pichado, não tem... Porra, tesão, cara. É a Alemanha, né, bicho? Xixi, cocô, né? Aquelas coisas. Mas até uma notícia que eu vi, que é mais recente, que diz assim, que começou a surgir algumas infiltrações. Porque... Por causa da água, da questão de neve também, então alguns blocos de concreto estão começando a trincar. Parece que 2/3 dos blocos estão com rachaduras preocupantes. Porra! Não sei daí o que aconteceu, se é um problema de projeto, se é um problema da execução, do tempo. Mas vai ter que fazer um projeto de revitalização, provavelmente. Ixi, acontece. Acontece, normal. Isso aí, galera. Beleza, então? Um abraço. Valeu. Falou. Falou. Tchau. Vamos aos e-mails e mensagens da semana. Primeiro eu vou começar então aqui pela a Luciana Mazuti Leal, mandar um abraço pra ela. Ela escreveu o seguinte: eu adorei os 2 episódios. Então ela tá comentando sobre o episódio de frases que os arquitetos ouvem. Parte 1 e parte 2. Exatamente. E ela falou: o mais interessante do que vocês falaram é que realmente se aplica para diversas áreas. Então, quem sabe a gente começa a conscientizar o povo do que é projeto. Olha aí. Esse é o nosso objetivo, cara. Realmente a galera não sabe o que é projeto. Então vamos valorizar a nossa prática profissional e passar dessa fase do desenhinho, né, para fazermos projetos para todo mundo. Com certeza. Então um abraço, Luciana. Abraço. Natália Minkov Costa. Oi, pessoal. Acabei de ouvir o último episódio e tenho um relato bem legal para contar para vocês. O último episódio que foi essa das frases aí que a gente odeia ouvir. Me formei ano passado e achei que 2020 era o meu ano crying.
Que é isso? Tem que falar. É kkkk crying, né? Tô ligado. É rindo e chorando, eu acho que ela quer Entendi, dizer. entendi. 2020 não tá sendo Tá fácil. só chorando. Bom, em agosto fechei meu primeiro cliente de arquitetura residencial. Porra, parabéns! Parabéns. Embora eu queira trabalhar com interiores. Primeiro a gente... Pô, mas- já de repente você faz o interior fechar uma da casa é também. mais difícil do que fechar um Também interior. acho. Indicação de uma pessoa que eu nem conheço. Porra, olha só que maravilha. Enfim, Que é isso? tá sendo um ótimo cliente. Homem solteiro, não chorou desconto, gostou do projeto de primeira, pequenas alterações somente, não está com pressa, tá seguindo... Caralho, mas o que é isso? Que, O cliente que dos cliente sonhos. ideal, né? Moreno, alto e olhos verdes. Está seguindo minhas indicações de fornecedores, construtora principalmente. Então, como primeira experiência, está sendo muito joia. Me senti muito sortuda, mesmo tendo demorado um pouquinho. Ouvindo o episódio das frases, mas aquela página de relatos de absurdos de arquitetura, vejo que sou muito privilegiada com relação a tudo isso. E mais uma coisa, e seguindo arquitetos aqui no IG, vi dicas de reunião de proposta. Então, primeiro, sempre fazer uma reunião mesmo, uma reunião de verdade. Não é só mandar... Olho no olho. 2, jogo o calhamaço de projetos. Fake no meu caso, que eu tô começando, ela coloca aqui. Pro cliente ver que não é só um 3D, não é só um desenho, entendeu? Você manda assim, tipo, porra, 500 pranchas, olha, isso aqui que eu faço, cara, pau! Né, pra verem algo palpável como produto. É verdade, não é só um rostinho bonito, um 3D maravilhoso, né? É, isso aí, ó. E olha, coloca aqui, ó. Todos os que eu apresentei, eu fiz isso, e a maioria das pessoas fala, nossa, tudo isso é um projeto? Sim, tudo isso é um projeto, minha filha. É, olha aí, ó. Então, olha só, excelentes dicas, cara. Eu concordo com isso também. Bom, primeiro de tudo, cara, parabéns pelo teu cliente, ó. Inclusive, ele falou assim, ó, gostou do projeto. A Natália falou que ele gostou do projeto de primeira. Aí já é mérito seu, mas o resto tudo aqui, né? Parabéns. Agora, o resto tudo aqui realmente é uma grande sorte você ter um cliente assim tão compreensível. E essas dicas de reunião são muito válidas, cara. Eu acho que vale muito a pena você levar um portfólio para mostrar para o cliente, mas um portfólio que mostre que o teu trabalho tem valor, assim, sabe? Mostre dê a entender que você passa muitas horas debruçadas no projeto para entregar aquele desenho, entre aspas, pro cliente. Legal, excelentes dicas. Exatamente. Muito bom. Valeu, Natália. Brigadão, hein? Vou ler o outro e-mail aqui, ó, da Giovanna Cirone. Vamos lá. Ela falou o seguinte: boa tarde, pessoal. Acabei de ouvir o episódio Frases que Arquitetos Ouvem, parte 1. Ri bastante, mas a realidade é triste. É pra rir, pra chorar. Estou terminando o curso de arquitetura e semana passada apareceu meu primeiro potencial cliente com uma frase. Olha aí. Eu já tenho o projeto na minha cabeça. Só preciso do desenho com as medidas para o pedreiro. Fecha aspas. Ela continua e diz o seguinte: estou sofrendo muito com essa frase. De tempos em tempos ela se repete na minha cabeça. Foda, né? O negócio tá dormindo assim, daí acorda. Ai, meu Deus. Exatamente. E ainda, quando comentei com minha família, quase fui crucificada por eles. Estou inconformada. Que isso, família? Como assim? Não entendi. Será que a galera achou que concordou com o cliente? Falou, pô, só fazer o desenho pro pedreiro aí, porra. Sabe? Pô, família, o que é isso? Vacilo, cara. A família às vezes cara. Beijo, sempre bom, mãe, né, Gabriel? beijo, mãe. Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, irmã. É foda ver pessoas que não ligam pra isso. Dá uma desanimada. Mas estou começando a parte 2 do podcast agora. E o que vocês passam, mostrando a realidade, como vocês lidam com isso, me faz acreditar em um mundo de arquitetura cada vez melhor. Muito bom o podcast de vocês, parabéns. Olha, Giovana, complicado aí, mas olha só, ele só precisa do desenho com as medidas pro pedreiro, e esse desenho tem um preço, né? Exato, exatamente. Vamos precificar esse desenho do pedreiro aí pro cara. Se ele achar valor, ele vai comprar. Mas a frase é doída essa mesmo. Aí já é uma bela indicação de que o cara não vai valorizar o serviço. Pior que é, cara. Pior que é. Bom. Né? Mas isso é o seguinte, calma, é o que a gente explicou no episódio. Você vai se formar, né? Parece que vai se formar daqui a um ano. Uhum. Vai estar quase terminando o curso aí. Então vai com calma, essas frases a gente vai ouvir bastante. E o episódio acho que a gente deu bastante dicas, né? De como tentar contornar um pouco isso aí. Foi. Mas basicamente, um resumo geral é tentar educar o máximo possível os clientes, né? E sua família também, no caso, né? É isso que eu faço, galera. Isso aí, Giovana, boa sorte.
Bom, acho que eram isso os recados. Vamos agradecer os nossos contribuintes no PicPay, Gabriel. Vamos lá, um grande abraço para Isis Grande, Maria Júlia César, Sanderson Botelho Rocha, Fernanda Floriani, Fernando Ferrarese, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Helder Makishi, Nathalie Ayala, Lauren Baldinazzi, Nicolas Fleischmann, Pedro Braga, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Bárbara de Supoio, Augusto Alvarenga, Aline Damori, Cíntia Cassaro, Marcelo Henrique, Ana Carolina Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Marcelo Marcos, Charion de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Natália Minkov Costa, Luiz Alfenas, Fernanda Rusa, Bruna Serrone, Raíssa, Holanda, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, André Oliveira, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnoras, Franzi Vamura, Alfredo Andreasa, Karine Rigo, Marina Potenciano. Uau, essa lista tá crescendo, valeu galera! Muito obrigado, vocês que contribuem com a gente com o Arquipapo. Sem vocês, nada disso seria possível. Yeah. Então a gente quer agradecer muito. E quem quiser contribuir com a gente é só procurar o @Arquipapo lá no PicPay, beleza? Valeu! E quem quiser entrar em contato com a gente, Gabriel, como é que faz aí? @Arquipapo no Instagram, @Arquipapo no Facebook. Tem o nosso grupo privado também do Arquipapo, procure lá. Temos o e-mail, contato@arquipapo.com.br. É isso aí. E também estamos no YouTube, no LinkedIn, onde você quiser, você vai encontrar a gente. Um grande abraço e até a próxima. Falou! É importante. Chegou Alguém uma mensagem aqui recebeu pra mensagem. gente. Todo Chegou, mundo, na né? verdade, né? Se recebemos, eu tô colocando silencioso. Pode fazer Então, essas piadas? pode, Nico. Cara, Que medo, né? Não, mas tudo bem, depois a gente faz um filtro aí. Vai lá. Olha aí, ó, a gente tá falando contra a censura aqui, Cazu. A gente tá falando mal da censura. Olha, tira o meu chapéu, viu? Puta Olha, merda, pô, que até- orgulho, cara, que o orgulho. Cazu falou um proibidão, não acredito nisso. Quero ver se ele vai censurar essa. Vai ter que cortar. Caralho, que mijado, hein, Cazu? Pois é. Não, agora me perdi aqui. Não, mas daí eu coloco esse trecho aí que você falou, achei legal. Só vou tirar a brincadeira.